Fala, rapaziada, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo, mais uma vez, falando um pouco da palavra de Deus, né? Como vocês estão vendo, falar um pouco da palavra de Deus, né? É um pouco, não é muito. Estou aprendendo junto com vocês um pouco mais. Então eu pesquiso. Quando eu pesquiso, eu procuro ver o que é agradável para poder falar para vocês entenderem algo sobre a palavra. E também me ajuda, né? A aprender um pouco mais, que eu também sou aprendiz na palavra. Vivo na igreja, faço parte da minha congregação há muitos anos, mas a gente não deixa de não ser aprendiz, né? Cada dia a gente aprende um pouco mais com as pessoas, né? As mais experientes. E a gente vai se aperfeiçoando assim, treinando dessa forma, estudando a palavra, né? Buscando, orando. E é o que Deus quer, que a gente se dedique na palavra dele, né? Se debruce nos livros, mas que venha falar da palavra dele, né? Que a Bíblia é sagrada. Então, o que eu vou falar para vocês hoje um pouco aqui é sobre como é que nosso comportamento revela o coração, né? O comportamento revela o coração. Foi isso que eu pesquisei sobre a palavra, na palavra. O livro é Mateus 7,16. Então, vou abrir aqui Mateus 7,16. Vocês também podem abrir a Bíblia de vocês e confirmar, né? Que o texto que eu estou lendo é verídico, né? Mateus 7,16, né? Então, a palavra de Deus diz aqui em Mateus 7,16. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz más frutos, né? Ou frutos más. Como vocês estão vendo, né? Que toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz frutos maus. Então, o nosso comportamento como cristão, se o nosso coração revela que nós somos frutos bons para produzir frutas boas, é assim que tem que ser, né? Agora, se você tem aquele coração amargurado que produz coisas ruins, o fruto só vem coisa ruim, né? Eu estou falando na lógica, no popular para vocês entenderem. Para que você ter um coração má, desejar mal ao próximo, né? Esse coração seu só traz coisas ruins, más frutos. Já no coração bom, uma pessoa que tem um coração amoroso, cuidador, que dedica assim às pessoas, quer ajudar as pessoas, só vai produzir coisas boas na sua vida, né? E ajuda as pessoas também nessa situação. Você não sabe o que a pessoa deve estar passando quando você produz coisas boas e passa para essa pessoa, né? O que você fala de agradável, de bom, elas se alegram, elas se revigoram. E se você está com o coração amargurado e passa para essa pessoa a sua amargura, é claro que está produzindo maus frutos e as pessoas estão se definhando aos poucos por conta de ouvir palavras que não agradaram aos seus ouvidos, que o seu coração não conseguiu discernir aquilo, né? Então, como vem dizendo Mateus 7,16, que assim que toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz má fruto, né? É assim, é o seu coração. É esse comportamento que o seu coração está revelando, né? Pessoas com corações duros, ruins, já outras com corações bons, produzindo bons frutos, né? Não é a atitude do crente, não é a atitude do crente que prova a sua fé, mas é sim a forma de tratar o próximo. A forma que você trata o seu próximo. Se você machuca, se você humilha, ou joga palavras para ferir a pessoa, isso não vem de Deus. É certeza absoluta, não vem de Deus. Quando você está com seu coração ruim e amargurado e vai machucar a pessoa, vai ferir, vai humilhar a pessoa, isso não está vindo de Deus. É uma certeza absoluta que Deus não se agrada de nada disso. Não se agrada mesmo. É uma certeza que nós temos, uma convicção que Deus não gosta de coisas ruins, Deus se agrada de coisas boas, né? Então é isso que eu quero dizer para você, que o comportamento do nosso coração é o que está revelando é isso. Que o comportamento revela o que o seu coração diz, né? Seu comportamento amargurado, ruim,
Você com o seu comportamento de destruir as pessoas, querer falar coisas que não agradam o coração de Deus e acaba machucando o ser humano, a pessoa, né? Do nada assim, as pessoas não te fazem nada e você ainda assim quer machucar a pessoa. É isso que seu comportamento mostra. Coisas ruins, frutos ruins. Então, se você está produzindo coisas boas no seu coração, você vai transferir coisas boas para aquela pessoa, viu? Então, o segundo ponto que eu também procurei falar um pouco, a palavra do verdadeiro cristão que edifica. Eu falei do comportamento que revela o coração. Agora eu vou falar da palavra do verdadeiro cristão que edifica, que abençoa as pessoas, né? Vamos ver agora em Efésios 4:29. É um estudo que eu mesmo vou pesquisando aqui, pesquisando ali, e está me ajudando a aprender um pouco, falar um pouco e me enturmar aí com o vídeo, né? Com os vídeos sobre a palavra, porque eu não tenho essa afinidade de ficar falando em vídeo sobre a palavra. Porque eu tenho um receio de falar coisas que não são agradáveis e desagradar, né, a algumas pessoas, apesar que nós estamos aqui, não é para agradar o ser humano, sim a Deus, né? Então eu estou tentando aprender a fazer algo que venha edificar vidas, abençoar pessoas, como me abençoa, né? Efésios 4:29 fala assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para prover a edificação, para que ele dê graça ao que ouve. Então a palavra de Deus fala em Efésios 4, versículo 29, que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, para que lhe dê graça aos que o ouvem. Quando você lança palavras boas, edifica aquela pessoa se sente bem, a autoestima dela melhora. Então, o que vocês têm que entender é que quando a gente abre a boca para falar coisas que machucam o ser humano, Deus não está se agradando. Esse seu comportamento cristão é totalmente diferente. A palavra do verdadeiro cristão que edifica, ele autoestima, aumenta, você se sente muito bem quando você é edificado através de uma verdadeira palavra cristã. Se você tem um comportamento de coração ruim, que revela essas coisas, mude, procure mudar. Porque aqui em Efésios mesmo diz que só o que faz boa para promover a edificação, para que ele dê graça aos que os ouvem. Então você dá graça ao que os ouvem. A palavra de Deus já diz tudo isso, né? Então, quem é guiado pelo Espírito Santo, né? Busca levantar e não derrubar. Já imaginou você sendo guiado pelo Espírito Santo? Olha que maravilha. Você ajuda a levantar as pessoas, não derrubar, como está fazendo o comportamento do coração ruim, né? Da pessoa que revela o coração ruim, que quer machucar, humilhar as pessoas, não. Já que ele faz com que você venha levantar as pessoas e não derrubar. Isso é o que está falando na palavra, né? Então, o que eu falo para vocês, não leve para o coração. Deus vê tudo isso, pessoal. Deus vê tudo isso que você leva para o seu coração. Tudo que você planeja, o que você pensa, tudo Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Então, Ele sabe, vê, ouve, sente tudo que nós sabemos ou pensamos em fazer. É um fato. Você pensou aqui, Ele sabe o que eu estou pensando, Ele sabe o que eu quero falar, Ele sabe o que eu estou planejando aqui, ali, acolá, entendeu? Então, pare de agir dessa forma. Mude seu jeito de agir. Agrade ao Senhor nosso Deus em vez de ficar agradando ao inimigo. É isso que o diabo quer. Roubar, matar e destruir. Então, Deus não. Deus quer dar vida a você em abundância. E essa vida em abundância com muita paz, muita harmonia com as pessoas, muito amor ao próximo, um coração quebrantado, que vem estar buscando sempre a Ele, que vem estar ajudando a levantar as pessoas que estão caídas, que estão precisando do seu apoio. Então, pare de fazer coisas desnecessárias que prejudicam a sua autoestima, a autoestima da pessoa, que prejudica o nosso coração, que você cria uma doença. Você sabe que com sua amargura nesse coração você se prejudica? Pare para pensar.
Você sente dor no peito, você sente dor disso, dor daquilo. E não sabe por quê? Sabe? É o coração ruim. Porque quando você faz coisas boas, você age bem diante de Deus, diante dos homens, você se sente bem, sua autoestima eleva. Você não sente problema de nada, gente. Você tem um ferimento lá dentro, uma ferida lá dentro, e essa ferida está lhe machucando. Você fica doente a cada dia mais. E não sabe o motivo? O coração ruim, ruim de perdoar, ruim de ajudar os próximos, ajudar o próximo. Tudo isso lhe prejudica. Eu estou falando não por mim, mas sim por outras pessoas que você já deve ter machucado, entendeu? As pessoas não lhe fazem nada, apenas uma atitude que a pessoa faz, alguma coisa e não agradou você, você quer machucar a pessoa, quer destruir a vida das pessoas. Não é assim. Deus não está se agradando. Aí depois você vem, fala para a pessoa como se a pessoa, né, não soubesse de nada do que você está aprontando, conversa como se não tivesse acontecido nada. Mas Deus sabe. Deus revela para o verdadeiro cristão que tem compromisso verdadeiro com Deus. Deus revela para aquele. Então não adianta você fingir que é amigo da pessoa, fingir que não sabe de nada, que está aprontando, falando para a pessoa, fazendo da pessoa. Não adianta você fingir nada disso, porque Deus revela. Porque brinca com Deus. Finge que é uma coisa e é outra. Tá manipulando as pessoas, cria situações para as pessoas serem inimigas de uma das outras, sem saber que Deus está protegendo aquele ser. Não, pode ter certeza. Deus abençoa sim. Deus revela e revela muito bem revelado. Então o Espírito de Deus, quando está ali na vida daquela pessoa, ela age verdadeiramente e faz com que o seu filho seja alertado. É isso que eu quero falar para vocês. Quando alguém tenta te entristecer, isso demais é sobre ela do que sobre você, né? Então a pessoa tenta te entristecer, isso diz mais é sobre ela, não de você. Deus conhece a sua integridade, postura, esforço e sabe de todo o seu sabe do seu esforço que faz para viver e viver em paz com as pessoas. Então, quando alguém tenta te entristecer, isso diz mais é sobre ela do que sobre você. Né? Deus conhece a sua integridade, a sua postura, Ele sabe dos seus esforços que faz para viver em paz com as pessoas, mas as pessoas não veem isso. Então não se acomode, não pense que vai ser do jeito que a pessoa pensa que vai ser, porque Deus está contigo, Deus te abençoa e Deus sabe o que você quer de melhor para si. Deus sabe dos esforços que você está procurando alcançar e todos os seus objetivos, teu desejo está na mão dele. Então, tudo quando você faz, entrega tudo na mão do nosso Deus. Ele lhe abençoa. Então, outro ponto que eu vou falar para vocês, o Senhor está perto do que tem o coração quebrantado. Não podia deixar de falar do quebrantamento, né? Eu sempre gosto de falar sobre o quebrantamento. Então, a pessoa quando tem aquele coração quebrantado, voltado para Deus, Ele abençoa e muito, gente. Amoleça esse coração que está aí duro, parecendo uma pedra. Aí é um ditado que as pessoas falam que água mole, pedra dura. Tanto bate até que fura, né? Então esse coração seu que está aí duro, deixe o Espírito Santo bater nela para se desfazer. Faça com que seja quebrantado esse seu coração. Se ele está sendo um coração amargurado, molde, peça a Deus para estar mudando, gente. Pede a Deus para estar tirando esse rancor, essa raiva que você tem das pessoas. Deixe seu coração se quebrantar diante da presença de Deus. Não dê ouvido ao inimigo. É isso que ele quer. Ele está querendo tirar sua paz e pensando que você vai conseguir tirar a paz de outros. Mas não, porque se o Espírito Santo age na vida do ser que você está investindo, ele vai investir para estar protegendo o seu filho, né? Então, vou deixar também aqui uma reflexão, né? A fé sem amor não agrada a Deus, né? Isso é uma pequena reflexão, né? Pessoas dizem que são crentes, que buscam Deus Altíssimo, né? Quando a boca fere, a atitude humilha. A palavra que levanta contendas não é de Deus que está sendo honrado. Não é de, nunca será de Deus.
levantando contenda, nunca será de Deus. É o seu ego. É o seu ego que faz tudo isso acontecer. Olha o que a palavra diz em Mateus 7,16. Ó. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhes uvas de espinheiros ou figos em abrolhos? Então, não é o rótulo do crente que a pessoa prova a sua fé, viu? Não é o rótulo de crente que prova a sua fé, mas a forma de tratar as pessoas. A forma de tratar as pessoas que nasceu de novo, não usa a língua para machucar, mas para edificar, para a sua edificação, né? Então, a fé que não produz misericórdia é morta. A fé que não gera humildade é vazia. A fé que não transforma o seu comportamento é apenas aparência. Quer agradar a Deus? Ore para dentro de você. Reconheça as suas falhas. Permita que o amor de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, molde as suas palavras e suas atitudes. Essa é a palavra que eu deixo para você, né? Deus não chega assim para você e diz: quantas vezes você diz que é crente? Não, ele não diz isso. Mas sabe o que é que ele faz? Ele pergunta assim: mas sim, quantas vezes fomos luzes, fomos paz, fomos gentileza, né? E cuidados para os nossos irmãos. Então é isso que ele pergunta. Ele não vem perguntar a você quantas vezes você diz que é crente, não. Ele vem e diz para você quantas vezes você foi luz, você foi paz, gentileza, cuidado para os seus irmãos. Essa é a palavra que eu deixo para vocês. Então, pegue a visão como aqui da palavra de Deus, né? Que você, o seu comportamento que revela no coração. Você procura em Mateus 7,16, vai falar um pouco sobre a atitude do crente. A palavra do verdadeiro cristão que edifica as pessoas, né? Ela não derruba, ela ajuda as pessoas. Então, essa é a palavra que eu deixo para vocês. A reflexão, o amor que agrada a Deus. A fé, né? Então, que Deus abençoe, lhe dê um dia na santa proteção do nosso Deus Altíssimo. O texto que eu procurei foi sobre nosso comportamento como cristão, como servo do Senhor, né? E como filhos dele, né? Se nós somos merecedores de ouvir a palavra, nós também somos merecedores de passar a palavra. Então, que Deus nos abençoe, me dê mais sabedoria, discernimento, para que eu venha entender o agir de Deus na minha vida e venha trabalhar falando um pouco mais sobre a palavra do nosso Deus. Fique com Deus e tchau.